Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Na aula de hoje nós vamos falar sobre duas funções muito importantes. São funções de data. É a função DataM e a função FIM-mês. Eu considero essas funções bastante importantes para automatizar alguns processos, quer no Excel, no VBA ou até para automatizar o SAP, por exemplo. Note esse seguinte raciocínio. Se você criar planilhas de forma errada, ao longo do tempo você terá um Frankenstein, ou seja, você terá uma planilha que não funcionará corretamente e a manutenção e o uso dela pode se tornar inviável ou até mesmo impossível. Por isso, eu quero dar um exemplo com essas duas funções. Vou utilizar também a função e a função OU e os operadores de comparação que eu já falei em aulas anteriores. Vamos então até a planilha para verificar alguns exemplos e entender melhor como utilizar as fórmulas de forma correta. Nós temos então aqui uma planilha de exemplo onde vamos estudar essas funções. A função DataM e a função FIMES. Em seguida vamos fazer alguns exemplos para tentar entender um pouco melhor como aplicar da forma correta, como eu mencionei. No início aqui nós temos então uma data, 25 de maio de 2021. Tanto para a função DataM como para a função FIMES. Aqui ao lado nós temos o número de meses que nós queremos avançar. Se quisermos retroceder ou voltar alguns meses, colocamos então um número negativo. No nosso exemplo então, temos aqui a data 25 de maio de 2021 e aqui na célula F4 nós temos a função DataM, pegando a data em D4 e o número 2 para avançarmos 2 meses. Logo, temos de 25 de maio para 25 de julho, 2 meses à frente. A função FIM-mês funciona de forma parecida com a função DataM, só que ela avança um número de meses e vai para o último dia do mês que ela atingir. Por exemplo, temos aqui 25 de maio de 2021, 2 meses para frente, nós temos julho, no dia 31 de julho. Essa função é bastante importante porque ela leva em consideração meses com 30, 31 dias, 29 ou 28 dias também. Temos agora aqui mais alguns exemplos para observarmos algumas situações. Temos aqui na coluna D algumas datas. 7 de janeiro, 24 de janeiro, 4 de janeiro, 11 de maio, 22 de abril, 15 de janeiro e 21 de maio. Nós queremos aqui avançar ou voltar alguns meses e atingir uma determinada data no mesmo dia, utilizando a função DataM. Aqui, por exemplo, nós queremos voltar 8 meses da data 7 de janeiro de 2021. Teremos então 7 de maio de 2020, ou seja, voltou 8 meses no mesmo dia. Também, aqui a segunda, nós temos 0, ou seja, vamos atingir a mesma data, porque não avançamos e nem voltamos. Aqui o número 0 é bastante interessante para utilizarmos com a função FIM-mês. Nós já vamos observar. Neste outro exemplo, nós temos aqui um avanço de 12 meses, ou um ano. Então, nós temos aqui 4 de janeiro, 12 meses depois, temos aqui 4 de janeiro de 2022, no mesmo dia. Avançamos então um ano. Aqui temos um avanço de 11 meses, nós estamos voltando 9 meses aqui, avançando 5 meses aqui e voltando 6 meses nesse último exemplo. Aqui ao lado nós temos a função FIM-mês. Ela faz, como mencionei, algo parecido com a função DataM, só que ela vai para o último dia do mês. Vamos observar. Então aqui nós temos 7 de janeiro, com a função DataM nós voltamos para 7 de maio de 2020. Já com a função FIM-mês, nós temos 31 de maio de 2020, ou seja, no mesmo mês do mesmo ano, com a diferença de que ela foi para o último dia do mês selecionado. Em seguida nós temos aqui o 0. Note que para o exemplo da função DataM, ele ficou na mesma data, ou seja, avançou 0 meses, ficando na mesma data. Já com a função FIM-mês, nós avançamos 0 meses, permanecendo no mesmo mês, janeiro de 2021, só que desta forma avançamos para o último dia do mês. Desta forma, podemos fazer algumas coisas muito interessantes que veremos em seguida. Temos aqui também um avanço, note, de 12 meses, avançando também para o mesmo mês com a função DataM, janeiro de 2022, só que desta forma atingimos então o último dia do mês de janeiro de 2022. Então, da mesma forma, para os outros números aqui, 11 meses para frente, no último dia, dia 30 agora e não 31, porque abril são 30 dias. Voltamos aqui 9 meses, dia 31 de julho,
Já aqui nós temos 22 de julho, porque voltou para o mesmo dia, dia 22. Já aqui avançamos para o último dia. Então, desta forma, vimos aqui alguns exemplos do uso das funções DataM e FIMES. Desta forma, então, percebemos como é fácil utilizar e depois que entendemos bem essas funções, tudo se torna mais fácil. Vamos pegar aqui agora alguns exemplos para trabalhar com a função FIMES. Vamos verificar aqui, ó. Encontre sempre o quinto dia do mês, 6 meses após a data informada. Então nós queremos sempre encontrar o quinto dia do mês, 6 meses após a data informada. Observe, nós temos aqui 7 de março de 2021. 6 meses depois, nós vamos ter o mês de setembro. Então por que nós temos aqui 5 de outubro? Porque nós avançamos 5 dias a partir do último dia que a função DataM encontrou. Então nós avançamos 6 meses e fomos para o quinto dia útil depois do dia 31. Então notem, nós temos aqui a função FIMES, pegamos aqui M6, que é a data 7 de março de 2021, e avançamos aqui 6 meses. E colocamos então mais 5, ou seja, para que atingisse o quinto dia do mês. Da mesma forma para todas as outras datas. Nós avançamos 6 meses e colocamos aqui mais 5. Desta forma então, ao invés de nós atingirmos o último dia do mês com a função FIMES, nós acrescentamos a opção mais 5 para que ele avançasse para o quinto dia do mês. Temos agora uma outra situação. Observe. Encontre sempre o 20º dia no mês, 3 meses antes da data informada. Note então que nós temos aqui algumas datas. 7 de outubro de 2021. Nós utilizamos a função FIMES, pegamos aqui a data, menos 4 mais 20. Desta forma então nós voltamos 4 meses e avançamos 20 dias. Por que aqui nós colocamos 3 meses? Porque desta forma nós voltamos 4 meses, avançamos para o último dia do mês e somamos mais 20 dias. Desta forma então nós vamos ter sempre 20 dias, 3 meses antes da data informada. Notem, temos aqui sempre o dia 20. Essas funções são bastante importantes para criar relatórios, para fazer algumas pesquisas e assim por diante. Vamos ver agora mais alguns exemplos de como utilizar essas funções. Vamos aqui na planilha ao lado. Nós temos então aqui um exemplo. Neste exemplo, nós vamos ter algumas coisas que auxiliarão a função FIMES. Não vamos utilizar neste caso a função DataM. Elas são bem parecidas como vimos. Vamos ter a função E. Eu vou explicar um pouco sobre a função OU também, mas a função utilizada como auxiliar aqui para a função FIMES será a função E. E utilizaremos também, como visto já em aulas anteriores, os operadores de comparação. Nós temos então aqui uma planilha com alguns dados, com algumas datas, com material e uma quantidade. Aqui nós queremos capturar a informação se a quantidade foi produzida no mês em questão. Só que aqui nós não temos um mês, nós temos uma data, 26 de maio de 2021. E nós não temos aqui a mesma data. Então nós queremos que o quê? Que o Excel observe a partir de 1º de maio de 2021 até o dia 31 de maio de 2021. Porque aqui na parte superior nós temos uma data que vai mudando dia após dia. E de acordo com essa mudança, ele sempre entenda e traga para nós aqui se o produto foi produzido no mês anotado aqui, observando as datas de produção. Vamos avaliar um pouco mais essa ideia. Vamos colocar aqui manualmente e depois nós vamos ajustar aqui de forma correta na nossa planilha. Qual então é a nossa data inicial para análise? Vamos colocar aqui então a função FIMES. E aqui a data inicial, 26 de maio, ou seja, é a data que queremos, ponto e vírgula, menos 1. Vamos entender então aqui. Falta formatar. Vamos colocar aqui o formato de data, ele trouxe o número de série. Temos então aqui 30 de abril. O nosso período é de 1º de maio, para abranger o mês dessa data. Então fazemos o que aqui? Observe, fim mês desta data, menos 1, volta para o mês anterior, no último dia, 30 de abril, mais 1. Desta forma, nós vamos ter 1º de maio de 2021, ou seja, voltamos um mês dessa data, fomos para o último dia do mês e adicionamos mais 1 para ter o dia 1º de maio. Se tivermos, por exemplo, aqui 26 de março, note o que vai acontecer, ele vai trazer para nós 1º de março. Por quê? Porque a função FIMES voltou um mês,
fica no dia 28 ou 29 de fevereiro, mais um dá o dia 1º de março de 2021. Muito bem, vamos voltar agora. E agora vamos colocar a última data, ou seja, vamos encontrar dia 31 de maio. Colocamos então aqui, igual, fim mês, novamente. E colocamos aqui a data e colocamos aqui o número 0. Por quê? Vamos avançar para o último dia do mês em questão. Observem, vamos formatar novamente, pegamos aqui a ferramenta pincel. Notem, então agora temos aqui dia 31 de maio. Por quê? A função fim mês pegou a data e avançou para o último dia do mês, 0 meses à frente, ou seja, no mesmo mês. Então dessa forma agora, nós temos sempre o período inicial do mês em questão, ou da data, que tem um mês em questão, e a última data também. Se colocarmos aqui, por exemplo, dia 3 de novembro de 2021, note que nós vamos ter dia 1º de novembro ao dia 30 de novembro. Se colocarmos dia 10 de fevereiro de 2021, note que nós vamos ter dia 1º de fevereiro de 2021 até o dia 28 de fevereiro de 2021. Então dessa forma agora, sempre teremos de qualquer data qual o primeiro dia do mês dessa data e o último dia do mês dessa data. Vamos manter aqui a data que nós tínhamos antes, que é 26 de maio de 2021. Muito bem, agora vamos entender um pouquinho a função e a função OU. Note que eu vou fazer alguns testes aqui para entender essas duas funções. A função e, ela serve para encontrar datas dentro de um intervalo. Ou seja, vamos supor que eu queira trazer aqui as informações onde a data esteja dentro deste período. Colocamos aqui então, igual e, esta data 8 de março vai ser maior ou igual à nossa data inicial, ponto e vírgula, e, agora essa vírgula significa e, esta data inicial, ela vai ser menor ou igual à data final. Pressionamos agora Enter, percebemos aqui falso. Por quê? Porque 8 de março é menor que 1º de maio, não está entre essas duas datas. Se agora colocarmos aqui os cifrões, para H3 e I3, podemos copiar para baixo e perceber onde nós tivermos verdadeiro é porque a data está nesse período, entre 1º de maio e 31 de maio. Notamos aqui então 9 de maio, 5 de maio, 1º de maio e assim por diante. Da mesma forma, nós podemos agora simular com a condição OU. A função OU para encontrar datas fora do intervalo. Vamos exemplificar aqui ao lado. Igual OU, abrimos parênteses, esta data aqui, se ela for menor ou igual a 1º de maio, ou esta data aqui for maior ou igual a esta data aqui, então vai retornar para nós verdadeiro. Vamos colocar os cifrões, copiar para baixo e entendê-las. Observe que agora, diferente da primeira, ele colocou verdadeiro nas situações das datas que estão fora desse período. Podemos notar aqui então as situações. Vamos pegar esse exemplo, 17 de abril de 2021. Esta é uma data abaixo de 1º de maio. Então se nós quiséssemos, por exemplo, fazer uma pesquisa ou gerar um relatório com este comparador aqui, nós poderíamos sim, para incluir nas datas, nós colocaríamos o e para excluir, ou seja, fora dessas datas, nós colocaríamos então a função OU. Então essa era uma explicação para as duas funções, e OU. Podemos agora então apagar e vamos fazer aqui a nossa função então. Nós queremos agora, utilizando as funções de data fim, para pegar a data inicial, data final, vamos utilizar o e vamos também utilizar os comparadores. Vamos lá, igual C. Vamos colocar a seguinte situação. E, abrimos parênteses, da mesma forma como fizemos há pouco, aqui na coluna H, se essa data aqui, ela for maior ou igual a 1º de maio, que é a data inicial, e o ponto e vírgula na função e significa o e, essa mesma data for menor ou igual a 31 de maio. Se essa situação for atendida, tanto a data encontrada aqui na célula B6 for maior ou igual a 1º de maio e menor a 31 de maio, vai executar alguma coisa que colocarmos aqui depois dessa vírgula. Então, se esta situação aqui for verdadeira, então pega a produção do dia deste produto. Se não, coloca o número 0. Fechamos parênteses, podemos agora dar um Enter. Muito bem, trouxe zerado para nós porque 8 de março está fora deste período. Podemos agora então
colocar aqui os cifrões em H3, em I3, nas células B6 e D6, não colocamos cifrões, porque vamos copiar para baixo e as fórmulas vão ter que trabalhar B7, B8, D7, D8 e assim por diante. Pressionamos Enter e agora podemos arrastar para baixo. Então, de uma forma simples, nós fizemos uma função com uma fórmula, com algumas funções, para calcular informações de datas que estão neste período aqui. Observando agora que nós não queremos fazer esse meio de campo. Nós queremos buscar diretamente desta célula onde tem uma data qualquer. Então, ao invés de nós buscarmos em H3 e em I3, nós vamos aqui dentro colocar essas funções. De que forma? Podemos então aqui agora apagar primeiro o H3. Vamos apagar aqui H3 e colocamos a mesma função. A função que temos aqui é qual? Fim mês, vamos nos lembrar, nesta posição. Nós queremos pegar o quê? Esta data aqui, ponto e vírgula, -1, para que nós possamos então voltar para o mês anterior no último dia, no nosso exemplo aqui, 30 de abril, e colocamos aqui, fechamos parênteses, e colocamos mais um. Desta forma então, nesse local, vai ficar a data 30 de abril mais 1 de maio. Podemos agora dar um Enter, já verificamos também que ela trouxe vazio. Pressionamos F2 novamente, vamos apenas lembrar de colocar o cifrão, F4, e agora no lugar de I3 também, vamos apagar o I3 e colocamos a função fim mês. Vamos pegar a nossa data base aqui, ponto e vírgula 0. Por quê? Agora nós queremos avançar para o último dia desse mês, que vai ser o dia 31. Podemos agora pressionar Enter, colocar o cifrão e copiar para baixo. Então, da mesma forma que aconteceu anteriormente, vai fazer os cálculos agora. E agora nós não precisamos mais dessas datas intermediárias para ajudar no cálculo. Nós estamos nos baseando tudo no mesmo local. Qual a vantagem disso? Quando você começar a evoluir mais, em especial trabalhar com programação, essas funções intermediárias em alguns locais podem ser prejudiciais. Por isso, é bom você focar num ponto só e não criar gambiarras ou, como eu mencionei, com o tempo ter uma planilha que mais parece um Frankenstein ou um monstrinho. Então é muito importante você tentar focar dessa forma. Agora, se nós colocarmos, por exemplo, aqui, dia 10 de fevereiro de 2021, vamos verificar que soma para nós apenas agora produção que tem do mês de fevereiro. Vemos aqui, dia 2 de fevereiro, 11 de fevereiro, 22 de fevereiro e 21 de fevereiro. Todos os outros meses são fora desse período desse mês, que é 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Se nós agora utilizarmos, só para exemplificar, a opção OU, vamos colocar aqui, se colocarmos aqui no lugar do E, apenas substituirmos por OU, vamos verificar. Vamos arrastar para baixo e vamos verificar. Trouxe para todos, porque além disso nós temos que inverter esses comparadores. Vamos colocar aqui menor ou igual e aqui vamos colocar maior ou igual, para eles serem exclusão então. Vamos agora arrastar para baixo. Verificamos então que no caso aqui nós temos fevereiro, então as informações de fevereiro agora não são somadas e as outras datas sim. Se colocarmos aqui novamente dia 25 de maio de 2021, vamos perceber que agora ele está somando apenas valores com datas fora de maio. Podemos notar aqui que para os meses de maio trouxe as informações zeradas. Voltamos novamente, vamos colocar aqui e colocamos aqui novamente, invertendo o sinal, apenas tomar esse cuidado. Vamos colocar aqui maior ou igual, e aqui vamos inverter também menor ou igual, para voltar à situação anterior. Temos então aqui agora apenas as informações referente ao mês em questão aqui. Temos 25 de maio, então queremos apenas a produção de maio. Vimos então aqui uma forma correta de aplicarmos algumas funções, como a função DataM e a função mês. De certa forma, todas as funções têm uma maneira mais certa de serem utilizadas. Não que fórmulas intermediárias não funcionem, mas é bom dar atenção para que com o tempo você não tenha muitas células intermediárias para alguns cálculos. Algumas pessoas acabam incluindo mais colunas na planilha, isto pode prejudicar a performance da planilha e também a manutenção durante o tempo, porque temos muitas células com muitas fórmulas então. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você possa praticar e estudar.
para que com o tempo possa, de forma fácil, como eu fiz aqui agora e objetiva, criar suas planilhas de uma forma mais estruturada e organizada e para que possa fazer manutenções dessa planilha de uma forma fácil. Nos vemos então na próxima aula.